uma grande novidade é que o PGR é um instrumento de gestão de riscos. Quando a gente fala nessa palavrinha aqui, ó, gestão, é muito importante você entender o significado dessa palavra. Na grande maioria das instituições, na grande maioria das organizações, a gente tem 3 níveis operacionais, digamos assim. Você tem o primeiro nível, que é o operacional. Que seria esse nível operacional? São ações de curto prazo. São ações que você resolve lá no dia a dia na empresa, que você resolve em curto prazo. Quem são as pessoas que estão envolvidas nessas ações aí, que é o nível operacional? Como o próprio nome já diz, são os próprios operadores, são as pessoas que trabalham fazendo com que as ações pontuais, as ações simples, elas aconteçam. Então, esse nível que eu vou chamar aqui, vamos supor de nível 3, é o nível operacional. Subindo um pouco, a gente vai para o nível 2. O que seria o nível 2? Que é a questão tática da empresa. São ações que são resolvidas e trabalhadas a médio prazo. Quem são as pessoas que estão envolvidas nesse nível? São os gerentes, são os coordenadores de áreas, são os supervisores, ou seja, são aqueles profissionais que trabalham na gerência da empresa. São ações de médio prazo. E para a gente falar do nível 1, quem é que está no nível 1? É quem está na gestão da empresa, ou seja, quem faz parte do planejamento estratégico da empresa. São ações de longo prazo, são ações que têm que ser pensadas, ações que têm que ser trabalhadas, que têm uma visão da diretoria da empresa, só que são ações de longo prazo, são ações que podem levar até 5 anos. Ou seja, fazendo um resumo, você tem um nível operacional, que são ações de curto prazo, você tem um nível tático, que são ações gerenciais, ações de médio prazo, e você tem um nível estratégico, que aí agora a gente está falando do significado dessa palavrinha aqui, gestão, que é uma palavra que ela está acima da palavra gerenciamento, ou seja, a diretoria tem tomada de ações que está acima da gerência. Então, quando a gente fala gestão, quer dizer que é ações de nível estratégico. Então, isso é só para você entender a força dessa palavra gestão. Por que eu estou falando isso? Porque o programa de gerenciamento de risco, ele é um instrumento de gestão de riscos, ou seja, é um instrumento que está na linha estratégica da empresa. E o PGR, diferente de alguns programas de higiene ocupacional que vocês já conhecem, o PGR ele não poderá ser analisado uma vez por ano, mas sim como parte do negócio da empresa. O que eu quero dizer com isso? Se você conhece a NR9, que trata do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, tem uma parte lá que fala que o PPRA deverá ser revisado no mínimo uma vez ao ano, ou quando ocorrer alterações significativas lá no processo. Já a questão do gerenciamento de riscos, do programa de gerenciamento de riscos, ele é parte do negócio, ou seja, ele deve ser revisado, criticado, analisado em tempo real. Basta ter alguma alteração significativa nos riscos. Porém, nos próximos vídeos mais à frente eu vou falar que existe um prazo de 2 anos para questões específicas, mas isso é no próximo vídeo. Então, o gerenciamento de riscos ocupacionais, o programa de gerenciamento de riscos, ele é parte do negócio da empresa. Sendo parte do negócio da empresa, ele tem que ser analisado de uma certa forma diariamente. Ou seja, quando ocorrer qualquer alteração significativa, no caso, que envolva os riscos ocupacionais. E o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco, ele traz a obrigatoriedade de um programa de gestão. Quando a gente fala em programa de gestão, o que acontece? A gente vai lembrar da palavra gestão, que está o quê? Está lá em cima, logo abaixo, tem a parte de gerenciamento, que é a parte tática,
e logo abaixo tem a parte operacional, que são ações de curto prazo. Ou seja, para chegar lá na gestão, é necessário que as ações de curto prazo sejam feitas, é necessário que as ações de médio prazo elas sejam feitas e, por fim, isso vai levar a um objetivo específico para ações de nível estratégico, que são ações que eu diria de longo prazo, ações em até 5 anos, isso pegando a palavra gestão, ok? Dentro dessa gestão, o que deve ser considerado prioritariamente, o que busca-se com o gerenciamento de risco ocupacional? Evitar perdas. Essas perdas podem ser das mais variáveis possíveis, tá? Pode ser perda de hora, perda no caso de um acidente, danos materiais. Então isso daí vai depender da gestão dos riscos, da sua matriz de riscos, o que você vai estar considerando. Lesões, que no caso de acidente no trabalho, e o que ninguém quer na empresa, que seria o quê? Um acidente grave, um acidente fatal. Então o objetivo da gestão, quando fala-se que o programa de gerenciamento de risco é um instrumento de gestão, ele está buscando evitar perdas, lesões e óbitos, ou seja, simplificar essa etapa de modo que tenha-se um resultado. E o PGR, ele se integra aos diversos outros programas, devendo haver uma harmonia entre eles. Aí vem a seguinte pergunta que todo mundo deve estar fazendo. O PGR vai substituir o PPRA? Tá, na data de hoje eu diria que talvez sim, talvez não, mas isso não importa, porque o PGR ele tem uma estrutura que vai fazer com que todas as normas interajam com ele. Por exemplo, você tem lá o GRO, que exige-se que seja feito um programa de gerenciamento de risco, e esse programa de gerenciamento de risco ele vai ter uma interação, e digo mais, ele vai ter uma complementação com a NR1, com a NR7, com a NR9, se ela continuar existindo, ou se ela deixar de existir, no caso de virar o GRO, o PGR, com a NR12, com a NR13, com a 14, com a NR17. Então, o objetivo do gerenciamento de riscos ocupacionais é fazer com que o PGR seja um instrumento de gestão desses riscos. Então, para isso, tem que ter uma interação. E para entender bem essa interação, o profissional de saúde e segurança do trabalho ele vai ter que estudar um pouco mais a fundo aquilo que ele não domina. Como, por exemplo, tem muitos higienistas que não dominam muito bem a parte de análise de acidente, investigação de acidente e até mesmo percepção de risco de acidente. Assim como tem o contrário, tem muito engenheiro de segurança, tem muito técnico de segurança do trabalho que não compreende muito bem a higiene ocupacional, não entende muito bem a higiene ocupacional. De repente ele é muito bom em questão de investigação, de risco, mas não domina a ergonomia. Então o profissional, para poder estar à frente e fazer o gerenciamento de risco ocupacional através do programa de gerenciamento de risco funcionar, ele vai precisar dominar outras áreas que até então servia apenas como papel, só para atender a legislação e documento engavetado, documento arquivado. Então, para funcionar o gerenciamento de risco ocupacional, o profissional de saúde e segurança do trabalho vai ter que estudar muito.